Voz da Comunidade. E no Voz da Comunidade de hoje, vamos falar sobre a situação dos caixas escolares da Rede Municipal de Belo Horizonte, que são trabalhadores e trabalhadoras terceirizados. Eles decidiram entrar em greve ontem após a Assembleia Geral da categoria. A falta de respostas e mesmo contato com a SMED causa crescente indignação entre os trabalhadores. Até hoje, o acordo coletivo de trabalho não foi efetivado, mesmo após a aprovação da proposta pela categoria. As dificuldades de diálogo com a SMED e obstáculos burocráticos que impedem a implementação de direitos já conquistados, como o pagamento do reajuste salarial, estão prejudicando severamente a situação da classe. A política de precarização adotada pela Prefeitura está comprometendo o funcionamento das escolas. Agora, vamos ouvir o relato de Cristiane Gonçalves, que é cantineira de uma escola da rede municipal. O que vem acontecendo com cantineiros das escolas municipais de Belo Horizonte é um absurdo, uma total falta de respeito, porque nós já estávamos passando por uma situação delicada pela MGS, já estava sendo estressante, já estava sendo difícil, porque a gente não sabia como que estava a nossa situação de garantia de emprego, na verdade. E aí, de repente, surge esse contrato emergencial com a empresa Arte e Brilho, e aí é mais um estresse, e aí é mais uma correria. Tivemos aquela situação que deixou a gente também extremamente cansadas. Foi uma situação que chegou a ser humilhante, a gente ter que passar horas numa fila, debaixo de chuva, numa fila enorme para poder fazer o exame admissional, para poder ir para essa empresa Arte e Brilho, e a gente achou que estava tudo bem, que estava tudo tranquilo, mas só que os problemas só estavam começando. A situação agora é a seguinte: tem muito, mas muito funcionário mesmo que está trabalhando e a gente já está na metade do mês e tem muito funcionário que ainda não recebeu o vale transporte, que ainda não recebeu o vale alimentação e que ainda não recebeu o pagamento. Simplesmente isso. Eu não consegui pegar o meu vale alimentação. O meu pagamento eu só consegui receber porque eu tive na empresa ontem, eu tive lá na Arte e Brilho ontem. Questionei, eu falei, gente, eu tenho conta para pagar. Devido à situação da paralisação, da greve, da gente estar correndo atrás dos nossos direitos, a gente já teve aquele desconto da MGS, já atrapalhou um pouco a nossa rotina, nossa vida financeira. A gente trabalha porque a gente precisa, a gente conta com o nosso pagamento. E a gente conta também com o nosso ticket de alimentação. Eu, por exemplo, eu tô até hoje sem receber o meu ticket de alimentação, eu não pude fazer compra esse mês. Eu ainda não fiz as minhas compras do mês. E o que eu recebi de pagamento ontem, eu vou pagar as minhas contas, vou pagar com juros, vou pagar minhas contas atrasadas e, infelizmente, não é só eu que tô vivendo isso. E detalhe, eu tive ontem lá na empresa Arte e Brilho para poder tentar resolver a minha situação, é outra situação constrangedora e humilhante que nós trabalhadores estamos passando. Que nós fomos atendidos lá numa sala minúscula, é uma espécie de garagem, desconfortável, apertada, uma desorganização impressionante, muita desorganização. Algumas pessoas tratam com educação, outras pessoas já não são tão educadas assim, como se, tipo assim, o problema não é nosso, a gente vai resolver quando der, quando puder, igual a questão do meu ticket de alimentação. Falaram pra mim que era uma questão de documentos errados, me pediram desde o dia que eu assinei a minha documentação, que foi no dia 17 de março. Eles me mandam mensagem quase todos os dias me pedindo meus documentos e falaram que era porque o meu CPF estava errado. Eu enviei minha documentação, a direção da minha escola correu atrás, enviou minha documentação e eles insistem que o meu cartão não foi confeccionado porque a documentação estava errada. E aí pediram para mim aguardar de novo e eu tô aqui na expectativa de receber o meu VA sem ter uma resposta concreta e tô na luta. Tô aqui aguardando, né? Graças a Deus consegui receber meu pagamento, mas só depois que eu fui lá na empresa. Tive gasto com passagem, perdi dias de trabalho para poder tentar resolver isso porque infelizmente conta da gente não espera, mas tô aqui ainda na expectativa, sem resposta. Ah, a direção tem que mandar planilha, a direção mandou planilha. Ah, tá na SMED, vai lá na SMED, não tá na SMED. Sabe, a gente tá, acho que não é nem bola de ping-pong mais, que já passou disso. A gente está se sentindo assim, humilhados, porque além da gente ter que trabalhar, a gente ainda tem que correr atrás de um direito que é nosso. É difícil, é complicado. Tá uma situação assim, difícil. Tá adoecendo, nossa classe tá adoecendo e infelizmente os nossos governantes aí não tá se preocupando com isso, não tá nos valorizando. Como a gente vem falando nos últimos Voz da Rede, e no Voz da Comunidade em especial, estamos vivendo na rede municipal um apagão da educação.
Ouvimos agora o relato de uma cantineira que era da MGS, passou agora para a Arte Brilho, na expectativa do dia em que a licitação resolver o processo judicial e para uma terceira empresa. Como o Paulo já relatou no início, temos aí um movimento de greve deflagrado dos trabalhadores do Caixa Escolar, que são aqueles trabalhadores do programa Escola Integrada, que fazem o atendimento do tempo integral nas escolas de ensino fundamental da rede. E também vamos ouvir aí o relato de uma trabalhadora de uma escola do municipal da rede, que vai falar sobre a questão da falta de professores. Na semana passada nós trouxemos aqui o caso da escola Milton Lage, mas essa não é uma realidade isolada, somente nessa realidade lá na Nordeste da Milton Lage. Ela está espalhada pela rede e temos aí uma situação bastante caótica em várias frentes. Vamos ouvir rapidinho a fala da Renata, que é uma trabalhadora do Caixa Escolar, que vai dar um informe sobre como está a greve deles, e aí vamos bater um papo rápido com a Flor. Meu nome é Renata, trabalhadora do PEI, da Escola Integrada Benjamin Jacob. Acabamos de votar em assembleia pela continuidade da greve por tempo indeterminado. Convido a todos os trabalhadores, dia 17, Assembleia Geral com todos os trabalhadores no sindicato às 9 horas. Pessoal, agora boa tarde, como a Carol já colocou, a gente tem destacado o grande caos que nós temos vivenciado nas escolas de Belo Horizonte, graças à ingerência da secretária municipal, mas também da concordância da Prefeitura Municipal, que pouco tem feito para contribuir para a organização das escolas, tanto em relação ao chamamento dos concursos, quanto em relação à seriedade dos trabalhadores e das trabalhadoras que cumprem as outras funções na escola. Então, a gente tem vivenciado aí momentos de desespero, de completa desorganização, mas que é parte de um projeto da Secretaria Municipal de Educação e da Prefeitura de precarização das escolas. Agora a gente vai escutar uma trabalhadora em educação de uma escola da rede que também está vivenciando uma situação de completo caos. A gente vai focar aqui a situação de ausência de professores e professoras e o que isso significa na organização das escolas, né? O quanto que isso é grave, quanto que isso é problemático para o cotidiano escolar. É quase que uma impossibilidade mesmo da gente ter aula no dia a dia. Então, agora a gente fala com a trabalhadora. Você nos ouve? Vamos. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Thalita. Tudo bem? Espero que esteja Tudo bem na medida do possível. Compartilha com a gente um pouco como que está o cotidiano da sua escola devido a essa ausência de professoras e professores. Thalita, boa tarde, né, para você, para todo mundo que está aí, a Carol, tô vendo a Carol aqui também. E eu vou te falar que tristeza, sabe, estar aqui participando de um programa aqui na Rádio Favela, né, que é a rádio aqui da comunidade da nossa escola. Eu sou diretora da Escola Municipal Professor Edson Pisani. E eu estive aí há pouco mais de 2 anos, com muita alegria, para compartilhar com a nossa comunidade, né, e com toda a cidade, todo mundo que escuta a rádio, a experiência de ser escolhida a melhor escola do mundo. E hoje estou voltando aqui para dizer, né, de uma questão histórica e desse agravamento dessa questão, que é a falta de professores, principalmente no turno da tarde, né? E eu sei que não é uma realidade só da nossa escola. A nossa escola chegou assim, a um ponto insustentável da gente não ter um professor de referência para cada turma, né? Que é o mínimo que a gente precisa ter, mas é o mínimo mesmo, o mínimo do mínimo, que é um professor em cada sala, uma professora em cada sala, para a gente começar o ano letivo. Nós, né, desde o ano passado, historicamente, não desde o ano passado, há muitos anos, a escola sofre com a falta de professores. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar aqui como concursada, em 2011, eu já trabalhava na escola desde os anos 2000, já acompanhando essa falta de professores. Em 2011, eu entrei como concursada. Um ano depois, nós começamos um ano em greve no turno da tarde, nós professoras, por falta de professores.
E é muito triste ver que a situação até mudou, mas foi para pior. Este ano, né, ano passado, nós tivemos 3 processos de aposentadoria de docentes na escola e nós fomos comunicando, reiterando, né, durante todo o ano a falta de professores que já vivíamos e o impacto que essas 3 aposentadorias teriam em nosso quadro, inclusive para o início desse ano. E aconteceram as aposentadorias e não tivemos nenhum retorno, como não temos, né, nenhum retorno, né, das questões que nós apresentamos. E aí começamos esse ano, né, terminamos o ano dizendo, não temos como atender as turmas que nós sempre atendemos, né, mesmo com toda a falta que tínhamos, porque não tínhamos nenhum professor de referência para cada sala. Já avisamos isso no final do ano, já fomos informando isso ao longo de todo o mês de janeiro, e aí, quando começamos o primeiro dia escolar na escola, diante do quadro que nós tínhamos, nós sabíamos que não tínhamos como atender as turmas que, né, estavam aqui, inclusive matriculadas. Conversamos em janeiro sobre a questão das matrículas, né, de não fazer a matrícula dessas crianças, porque não teríamos como atender. E aí disseram que não, que as matrículas tinham que ser feitas. Então, tivemos que chamar as famílias aqui no nosso primeiro dia escolar para informar, olha, nós queremos, mas nós não conseguimos, infelizmente, uma escola como a nossa, com uma demanda altíssima, inclusive das famílias de primeiro ano, que são as crianças menores, né? Nossa escola é uma escola de família. A gente está aqui atendendo as crianças que são filhos dos nossos alunos, dos nossos ex-alunos, netos. Então, a gente tem uma relação e uma referência muito boa com a nossa comunidade. E aí a gente teve que chamar e dizer, olha, nós queremos, mas nós não conseguimos. Infelizmente, porque nós não temos professores. E aí nós chamamos as famílias e dissemos isso muito abertamente, com muita tranquilidade, com muita sinceridade. E as famílias, assim, mas como assim? Uma rede igual a de Belo Horizonte não tem professor? Eu falei, não tem. E não é uma realidade só da nossa escola. E as famílias, então, começaram a se mobilizar. Nessa mobilização das famílias, nós recebemos aqui alguns trabalhadores, né, algumas professoras e professores, né, mas já, assim, no indicativo de provisório. Eles são trabalhadores que estão em setores fora de escola, então eles vão aí provisoriamente, porque, né, tem que atender essas famílias e tudo. E aí, nesse provisório, né, no dia 10 de fevereiro, se não me engano foi no dia 10, nós somos chamados para uma conversa para dizer, olha, não vai ter professor para a escola. Então, o que nós vamos conseguir fazer é tirar algumas turmas da escola, né, para poder garantir o atendimento para as turmas que ficarão. E assim, imagina você mexer com a vida das crianças, das famílias, depois do início do ano letivo, com a vida toda organizada, a escola toda organizada, o impacto disso, inclusive na nossa equipe, né, as pessoas já se planejando, já se organizando para fazer o trabalho do ano letivo com aquele ano, com aquela idade, com aquela turma. E aí vem essa notícia, assim, já no meio de fevereiro. E aí a gente, assim, mas qual a outra opção? Não tem outra opção, porque não tinha mesmo outra opção. Né? Não tem professor, não tem professora na rede e tal. E aí foram fazendo esse movimento. Chamamos novamente as famílias, né? Fizemos a primeira conversa com nossa equipe de trabalhadores aqui da escola e chamamos as famílias para dizer, olha, acontecendo essa situação e o que foi proposto foi isso. Claro que algumas famílias, né, por uma organização familiar de vida, com filhos já em outra escola, onde, né, foi ofertada vaga, falou assim, não, então tá, eu já ia, porque a nossa escola é só até o 4º ano. Eu já iria mesmo sair aqui no próximo ano, então já vou organizar. Mas muitas famílias não tinham essa condição, como não tem até hoje. Então, isso virou, assim, um problema para nós administrarmos aqui diariamente, né, que até hoje a gente ainda tem questões acontecendo em função desse problema que foi criado e não chega professor. Nós ainda estamos com uma pessoa provisória aqui, né, atendendo uma turma aqui, mas já ainda em caráter provisório, mas sem chegar ninguém. E nós não temos ninguém para deslocar. Nós não temos, olha, para vocês terem uma ideia, nós não temos atendimento para as nossas crianças que demandam atendimento especializado. Nós não temos professor de AI no turno da tarde. Nós não temos coordenação à tarde.
Nós não temos coordenação de turno, coordenação pedagógica, né? A nossa CPG, eu e a vice-diretora, vamos para a sala de aula sempre que tem alguma demanda, alguma falta, alguma pessoa, porque aqui é isso, a gente não tem direito nem de adoecer, porque se adoece, como é que faz? Então, a gente está vivendo esse problema ao longo de anos, e a gente percebeu um agravamento, assim, sem precedente nesses 2 anos, eu posso te dizer. Sem precedente o que está acontecendo nessa rede. E fala um pouquinho para a gente, Flor, que além desse problema, né, da questão dos professores, outra questão também que a gente tem falado é das condições de trabalho das pessoas, materialidade, todas essas questões que os estudantes precisam. Como que está isso hoje na escola? Olha, a questão da materialidade, ela está chegando. Nós estamos em abril, né? E estamos, por exemplo, recebendo agora, esses dias, recebendo uniforme. Diz que vai chegar, por exemplo, massinha. Diz que vai chegar. Foi chegando, mas depois do início do ano letivo. Nós começamos o ano letivo sem materialidade, sem professor, sem respostas, né? Essa foi a toada desse ano. Mais uma vez, né, a gente tem reforçado isso nos últimos programas, o que a gente tem dito tem um apagão na educação municipal de Belo Horizonte. Ele não é um problema isolado, ele é um problema em todas as escolas. Pode ser que numa escola o quadro de professores não está tão afetado, mas tem todo o problema de materialidade. Temos as questões aí das migrações, tanto dos apoio educando, quanto, né, dos demais profissionais terceirizados que eram contratados pela MGS, que agora estão na Arte Brilho, nessa confusão. Os porteiros ainda não tiveram a efetiva migração para Arte Brilho, diferente das cantineiras, mas as cantineiras com problemas. Então, tem aí um processo que demonstra uma incapacidade da SMED de garantir o início do ano. Olha, Carol, eu vou te falar assim, isso para a gente que está dentro da escola é enlouquecedor. Para a gente que está na gestão, é enlouquecedor, assim. A gente conversando, inclusive, com outras gestões, além disso tudo que acontece, a falta de respostas, né? A gente não tem respostas. E a falta de comunicação, né? Às vezes, a gente recebe as coisas, e vocês sabem disso, muitas vezes chega para a gente pelo funcionário, que fica sabendo por outro funcionário, que fica sabendo por alguém, que ficou sabendo por outra pessoa, de alguma empresa ou de algum lugar. E a gente está aqui administrando o caos. E é isso que a gente tem vivido. Então, a gente quer estar aqui trabalhando, a gente quer estar aqui fazendo projetos, fazendo isso, fazendo um monte de coisa, a gente não consegue. A gente fica administrando o caos diário que a gente vive com todos esses desmandos, né? E com todas essas ausências. Então, eu vou te falar, né, às vezes a pessoa chega na direção e pensa assim, não, mas eu estou me sentindo assim porque eu sou novata, porque eu não tinha tido experiência, é por falta de experiência. Não é. Eu estou voltando para a gestão. Eu passei 9 anos na gestão. Então, não é inexperiência, não é porque isso tudo aqui para mim é novo, não. Eu fui diretora 9 anos desta escola, nesta comunidade, com muitas situações, mas nada se compara ao que eu estou vivendo nessa gestão desde o início do ano passado. Nada se compara ao que eu estou vendo, vivenciando e administrando, que é muito pior, né? Porque é isso, eu não consigo fazer um monte de coisa que eu cheguei aqui com propósitos, com intenções, né, e querendo fazer, porque cada dia é um caos novo que eu tenho que administrar. Aí amanhã vem outro que eu tenho que administrar junto com o de hoje, que tem o de ontem também. Então, a gente que está na direção, que está aqui na direção da escola, na CPG e as coordenações, a gente está vivendo, assim, o tempo todo, assim, com aquele sentimento de que, assim, não é isso que eu vim aqui para fazer, não é isso que eu quero estar aqui fazendo, mas eu não consigo fazer o que eu quero fazer, eu não consigo acompanhar ali o meu pedagógico do jeito que eu gostaria de acompanhar, eu não consigo acompanhar as minhas famílias, os meus estudantes do jeito que eu gostaria de acompanhar, porque eu estou o tempo todo resolvendo problemas que não fui eu que criei. E que não terminam. O pior é isso, eles não terminam. Eles não só não terminam, como eles vão só aumentando. Então, assim, é impossível a gente trabalhar dentro de escola, administrar a escola, como a gente está fazendo.
É impossível, tá impossível o trabalho nas escolas em Belo Horizonte. Flor, a gente agradece muito o seu tempo para ter conversado com a gente, para compartilhar com a gente sobre esse caos, né? A gente sabe justamente por isso que você disse a dificuldade que às vezes dedicar um pequeno tempo para qualquer outra coisa, porque a última coisa que vocês estão fazendo na escola, a direção, a gestão escolar, é cuidar do pedagógico, é cuidar da administração pedagógica da escola, está tendo que substituir professor, e é muito importante a gente destacar, esse caos é um caos programado, não temos professores nas escolas, porque a PBH se recusa a convocar os professores, a nomear os professores que já estão aprovados e classificados no concurso, né? A gente está aí na expectativa da nomeação, mas essa nomeação não vem, ou quando ela vem, ela não é suficiente para poder cobrir a demanda de vagas. Além disso, o que você já destacou, a ausência do diálogo, corte financeiro, dos recursos das escolas. Então, assim, tudo isso que está acontecendo nas escolas hoje é algo programado. Então, por isso que toda a categoria dos trabalhadores em educação está se mobilizando no dia de amanhã. Amanhã nós temos uma mobilização dos trabalhadores terceirizados em frente à PBH, um grande ato para chamar a atenção da cidade, para denunciar os absurdos que têm acontecido na educação municipal de Belo Horizonte, às 9 horas da manhã. Então, nós vamos ter um grande ato em que a gente convocou todos os trabalhadores, em especial os trabalhadores que ainda estão na MGS, e hoje os trabalhadores da Arte Brilho, mas também os demais trabalhadores estão convocados para poder comparecer nesse ato, para a gente poder fazer uma grande denúncia à situação que hoje a Secretaria Municipal coloca, a rede e a Prefeitura também. Às 14 horas, a gente tem a Assembleia dos Trabalhadores em Educação concursados, com indicativo de greve. Então, a gente vai discutir também a situação de como que a gente vai organizar as nossas reivindicações nesse momento, né? A gente ainda não teve a apresentação de um índice de reajuste para os trabalhadores em educação concursados, a gente espera que a prefeitura faça isso o quanto antes. A gente vai discutir sobre isso também, mas também sobre a situação que as escolas estão vivenciando na Assembleia de amanhã às 14 horas. Ok, obrigada, viu, gente, pelo convite. E é isso, eu espero sinceramente poder voltar a falar aqui na Rádio Favela, estar aí no estúdio com vocês, nos outros programas, com Israel, com o pessoal da equipe, mas para dar boas notícias, para dizer da boa educação que nós temos nessa rede, dos bons profissionais que nós temos, do excelente trabalho que nós realizamos. Eu espero isso, eu espero ter condição para isso, eu espero que a Secretaria de Educação me dê condição para isso, nos dê condição para isso nas escolas. É isso que a gente espera, Flor. Não adianta fazer propaganda bonita, como você disse, do prêmio que a escola recebeu, fazer propaganda de selo, como o prefeito fez recentemente, e não dar condições reais para as escolas. A gente agradece e agora vamos por dentro da questão.